Este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Muito bom dia, eu sou o pastor Luciano Pedrosa. Estamos juntos para mais um programa Começando Bem o Seu Dia. Nessa semana nós estamos ministrando uma série de mensagens com o tema Vida Vitoriosa em Cristo Jesus. Estamos baseando essas mensagens principalmente no texto escrito pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 37, que diz que somos mais que vencedores sobre todas as coisas por meio daquele que nos amou. E nós sabemos que esse que nos amou foi Jesus Cristo. Foi o próprio Deus enviando Jesus por amor, provando o seu amor por nós. E por causa desse amor e de tudo que Jesus fez por nós, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, vencendo o pecado, o mundo, o diabo, o inferno, a morte, por isso nós somos mais que vencedores. E o texto é muito enfático que diz que é sobre todas as coisas. Não é sobre uma coisa ou outra. Não é uma vitória circunstancial, não é uma vitória temporária. Não, é uma vitória permanente e sobre tudo e sobre todos. No dia de hoje, nós vamos falar especificamente sobre ter vitória tendo uma personalidade agradável. Você sabia que nós podemos sim colaborar com Deus, porque a Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus. Então, nós podemos cooperar com Deus em obter vitória sobre nossas próprias vidas. E nós podemos fazer isso preparando a nossa personalidade, moldando a nossa personalidade com a personalidade agradável para que possamos evitar conflitos, guerras, sermos melhor aceitos pelas pessoas, porque nós representamos Jesus aqui na Terra. Jesus foi a pessoa mais agradável, mais maravilhosa que já passou aqui por essa terra, porque Ele praticou amor, perdão, paciência, Ele sofreu injustiças sem revidar e Ele nos ensinou a sermos mansos e humildes de coração, como diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, e isso é uma verdade absoluta, que vai nos ajudar a trazer vitória sobre nossas vidas, sobre todas as coisas. Eu quero basear essa mensagem no Sermão da Montanha, que está escrito em Mateus capítulo 5, e eu quero já desenvolver alguns tópicos com você, porque o Sermão da Montanha é um ensinamento de Jesus muito poderoso. Eu já ouvi um escritor dizendo, com suas palavras, que se sumisse, se desaparecesse toda a Bíblia e ficasse somente o Sermão da Montanha, já seria o suficiente para nós podermos viver o verdadeiro Evangelho que Jesus deixou para cada um de nós. Então vamos lá, vamos ver como nós podemos ter uma personalidade agradável, aprendendo com o Sermão da Montanha, no qual Jesus fala principalmente sobre comportamento. E aqui no versículo 3 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, está escrito assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Pobre de espírito não está falando de pobreza financeira, está falando sobre humildade. Então, humildade é um comportamento muito importante na nossa personalidade, se nós desejarmos de fato sermos agradáveis diante das pessoas. Isso agrada a Deus. A Bíblia fala que a humildade atrai a graça de Deus, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Então, a humildade deve fazer parte da sua personalidade, se você quiser viver uma vida de vitória. No versículo 4, Jesus nos dá outra lição. Ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é um choro qualquer, não é um choro apenas de uma sensibilidade emocional, mas é principalmente você ter sensibilidade. Eu posso chamar isso de empatia com as outras pessoas. O que é empatia? É você sentir o que as pessoas sentem. E a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres, mas também chorar com os que choram. Isso é empatia, é você sentir o que a pessoa está sentindo e ter essa sensibilidade no relacionamento para que você possa orar, interceder, abençoar as pessoas e ser aquele apoio, aquele suporte para todas as pessoas e ser uma bênção na vida das pessoas. Isso também atrai vitória para a sua vida.
No versículo 5, Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão é um fruto do Espírito. A Bíblia fala que nós devemos ser mansos, porque os mansos vão herdar a terra. Então, é uma atitude, sabe, um sentimento em que você não vai ser aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que gera briga, contendas, discussões, aquele tipo de pessoa. Algumas até se orgulham disso, né? Pecam duas vezes, pelo orgulho e pela arrogância, que diz assim: eu não levo desaforo para casa, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Isso tudo está errado diante da palavra de Deus, porque a mansidão deve fazer parte da sua personalidade agradável, que atrai a vitória de Deus para a sua vida. No versículo 6, Jesus também diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa fome e sede por justiça, amados, é muito imprescindível na vida do cristão. O cristão não pode ser acomodado. É ao contrário, não tem nada a ver de você ser uma pessoa que gera confusões, que gera polêmicas, mas é você não aceitar facilmente as injustiças que nós temos hoje em nossa sociedade. O cristão, ele tem que ter uma indignação santa com aquilo que é errado, daquilo que Satanás tem colocado em nossa sociedade, a pobreza, a miséria, sabe, pessoas que exploram umas às outras, pessoas que têm preconceitos, pessoas que não praticam amor. Tudo isso gera injustiça. E nós, como cristãos, a nossa tarefa principal nessa terra é estabelecer o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino de justiça. Então nós devemos implantar o reino de Deus e não sermos conformados com a injustiça. Pelo contrário, nós temos que ter sede de justiça. Se você conhece pessoas que estão passando fome e talvez não conseguem prosperar, estão passando por momentos difíceis, precisam de alimentação, precisam de uma oportunidade de emprego, você pode ser um canal de Deus e trazer a justiça de Deus sobre a vida dela, sendo uma bênção, sendo um canal de Deus, levando ali ação social, benefício para aquela pessoa, ajudando, e não se contentar em vendo pessoas sofrendo injustiças, e muitas dessas são fáceis de ser resolvidas. Nós podemos ser canais de Deus, bênçãos de Deus para as pessoas, porque nós não vamos nos acomodar vendo as pessoas sofrendo injustamente, e nós temos resposta. O Evangelho é a resposta de Deus para a nossa sociedade, para aqueles que sofrem. Então devemos ter fome e sede de justiça. E a palavra de Deus diz que nós seremos saciados. E isso atrai vitória também para a nossa vida, porque estaremos fazendo a vontade de Deus. No versículo 7, Jesus fala sobre os misericordiosos. Preste atenção numa coisa. Toda bem-aventurança é uma promessa de Jesus para nós. Bem-aventurado significa feliz. Feliz é aquele que tem uma vida de vitória. Nós estamos falando sobre a mesma coisa. Então aqui no versículo 7 ele fala sobre os misericordiosos. A misericórdia deve habitar o nosso coração. A misericórdia tem que ser uma prática também nossa. No versículo 8 ele fala sobre os limpos de coração. Sabe, irmãos, vamos tirar toda a maldade do nosso coração. Tem pessoas que são tão maliciosas, tem pessoas que são maldosas, tem os seus pensamentos poluídos por tanta coisa ruim, sabe? Tornam-se pessoas amargas, vingativas. Vamos ser limpos de coração, assim como Jesus foi. E aqui o texto fala que os limpos de coração verão a Deus na sua bondade, verão a Deus na sua graça, verão a Deus na sua misericórdia, verão um Deus que abençoa, que prospera, que quer nos dar vitória completa. Então sejamos misericordiosos e limpos de coração. E para finalizar, aqui no versículo 10, o texto diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A perseguição, irmãos, faz parte da vida do cristão. A Bíblia nunca vai nos enganar, em várias ocasiões vai dizer que nós seremos perseguidos por causa do Evangelho, por causa de Cristo. O próprio Jesus diz: se Ele foi perseguido, caluniado, nós também seremos, porque somos seus discípulos. Agora, nós não seremos perseguidos porque estamos fazendo coisas erradas.
nós seremos perseguidos por causa da justiça. É isso aqui que ele fala. Porque escolhemos ter uma vida diferente do mundo, porque escolhemos, fazer aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus. E a pessoa que está andando na maldade, no pecado, na transgressão, ele vai se incomodar com aquilo que você faz de bom, com a sua vida reta, a sua vida temente a Deus. Então seremos perseguidos. Agora isso tem que trazer alegria ao nosso coração. É um comportamento que temos que ter. Se nós formos perseguidos por causa da justiça, não temos que mudar as nossas convicções, as nossas crenças, os nossos valores, porque nós sabemos que estamos agradando a Deus e andando na contramão do mundo. Então o teu comportamento, mesmo sofrendo perseguições por causa da justiça, continua sendo aquilo que você é em Cristo Jesus, e no final, o reino de Deus nos pertence. Nós somos mais que vencedores por causa disso, em nome de Jesus. Esses comportamentos são muito importantes para obter vitória completa em Jesus, como nós falamos agora. Antes de finalizar, eu quero orar por você e pedir para você continuar conosco. Eu tenho, muita gratidão no meu coração por você estar nos assistindo diariamente, e também pode nos acompanhar aí no YouTube, nas redes sociais, os programas gravados. Você pode compartilhar com seus amigos essas meditações da palavra de Deus, que vai prosperar, vai abençoar, vai edificar a vida de muitas pessoas, e nós podemos fazer uma corrente do bem, espalhando a palavra de Deus pelas redes sociais com milhares e milhares de pessoas. Isso não tem limite se você fizer parte disso. Antes de finalizar, eu quero orar por você. Então se concentre agora no Senhor, aonde você estiver, talvez diante do seu telefone celular, na sua casa, em frente à sua TV, na frente do seu computador. Se você puder agora fechar os seus olhos, se conectar com o Espírito Santo, eu quero abençoar a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a vida dessas pessoas que nos assistem, nos ouvem nesse momento, uma palavra de vitória. É sobre isso que nós temos ministrado toda essa semana, a vitória completa, onde tua palavra diz que nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas por causa da tua vitória conquistada na cruz para cada um de nós. Que em todas as áreas essa pessoa receba do Senhor plenitude, abundância, livramento, provisão, prosperidade, cura, uma vida transformada. Senhor, eu declaro um final de semana também, Senhor, de vitória completa sobre todas as pessoas. É a minha oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meu querido irmão, pela sua companhia aqui. Estaremos juntos na próxima semana no programa Começando Bem o Seu Dia. Toda sorte de bênçãos sobre você, sua casa e a sua família.